Estamos em uma série de mensagens sobre o que Jesus espera dos seus seguidores. O texto base dessa série se encontra lá em Mateus 28, 18 a 20, em que Jesus, depois de ressurreto, disse para os seus discípulos que toda a autoridade tinha sido lhe dada, que, portanto, eles deveriam ir anunciar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que ele tinha ordenado. Essa é a missão que Deus deixou para nós, seu povo, a igreja. Que nós devemos, portanto, primeiro, conhecer todas as coisas que Jesus ordenou. Depois, não só conhecer, precisamos praticar todas as coisas que Jesus ordenou. E depois precisamos ensinar outras pessoas a não somente conhecerem, mas também a praticarem tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Portanto, é uma série bem desafiadora, porque talvez alguns de nós nem tenha lido sequer todas as coisas que Jesus ordenou, muito menos praticado e muito menos ensinado outros a praticarem. Então nós temos nessa série falado de uma série de ordenanças que Jesus nos deixou para que então pudéssemos obedecer e ensinar outros a obedecer também. E nessa noite gostaria de falar de um tema muito importante e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Leremos os versículos 20 até o 28. A palavra de Deus diz assim: Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Crianças que estão aqui presentes, tá? E tem algumas delas. Se você tem aí um papel e uma caneta, se você não tem, traga todo culto noturno, tá bom? Eu vou tentar me policiar para sempre pedir que você ou escreva ou desenhe alguma coisa na medida das suas capacidades. O Isaac está aqui com o seu papel e sua caneta. Se algum pai tiver aí um papel e uma caneta, ou se você estiver olhando o seu filho e estiver com o celular e ele puder desenhar alguma coisa, e você estiver vendo o que ele está fazendo, eu quero que você desenhe a seguinte história, tá bom? Quero que você imagine comigo a seguinte história e eu quero que você desenhe. Imagina, crianças e adultos, que nós estamos em um restaurante. Você vai a um restaurante muito chique, que você ouviu falar muito bem, e ali naquela noite o restaurante está lotado. E você senta na mesa, você pega o menu do restaurante, você começa a ver as opções que tem ali, e aí então você vê um prato delicioso. E você já começa a sonhar com aquele prato. Você faz o pedido e você percebe que está demorando muito, muito mesmo para o seu pedido chegar. E aí então vem um garçom e diz assim para você: Olha, o restaurante hoje está lotado como nunca. Simplesmente não tem como nós atendermos todos os pedidos. Então eu quero pedir para você
que você nos acompanhe até a cozinha e você vai preparar o seu próprio prato. E mais, nos ajude a preparar pratos de outras pessoas, porque nós não estamos dando conta. Você está num restaurante caro, você estava sonhando com um prato, achava que ia ser servido na sua mesa rapidamente, e você agora é convidado a ir até lá e fazer o prato, não só o seu, mas dos outros. Você acha aquilo um absurdo? Você fala, não, eu vou ficar aqui esperando o meu prato. Mas o garçom insiste com você. E depois de tanto insistir, você fala, quer saber? Estou com tanta fome, vocês vão me dar os ingredientes pelo menos? Então eu vou. E você vai na cozinha do restaurante e você faz seu prato, você faz o prato de outras pessoas e você, inesperadamente, sente uma alegria e uma experiência que você jamais imaginaria ter. Ao fazer parte da produção com outras pessoas daquele prato e também servir outras pessoas com aquilo que você está fazendo. Desenhe essa história, crianças. Imagine essa história acontecendo, uma cozinha, um restaurante cheio de gente e alguém tendo que sair da sua mesa e ir lá na cozinha fazer o prato, não só seu, mas de outras pessoas. Desenhe isso, por favor. Agora, tanto as crianças que estarão desenhando, mas prestando atenção, naquilo que eu estou falando, bem como os adultos, aplique isso à igreja. Muitas vezes nós chegamos aqui esperando da mesma forma sermos servidos, como num restaurante. Mas Jesus nos chama para vestir o avental, ir para a cozinha do seu reino, servir a outros. Será que estamos dispostos a levantar de nossas mesas? Será que estamos dispostos a sairmos de nossas zonas de conforto e ajudar na cozinha do reino de Deus? Essa é a pergunta que eu quero que direcione esse tempo de meditação nessa noite. E agora voltaremos os nossos olhos para o texto que nós lemos. E vamos observar o chamado de Jesus para servirmos antes de sermos servidos. Em primeiro lugar, eu quero destacar os primeiros 2 versículos que nós lemos, versículo 20 e 21, que dizem assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu, que no caso era Tiago e João, um dos discípulos junto com Pedro, que mais estavam próximos de Jesus, ela se ajoelhou diante dele a fim de pedir um favor. E Jesus fez uma pergunta que era costume ele fazer: o que é que você quer? O que você deseja? Qual é o anseio do seu coração? É isso que eu me preocupo. E ela respondeu: por favor, permita que no seu reino, meus 2 filhos, Tiago e João, se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e à sua esquerda. No texto vemos então a mãe dos filhos de Zebedeu pedindo lugares de honra para os seus filhos, mas em outros evangelhos aparece os próprios 2 discípulos fazendo o mesmo pedido, dando a entender que era um pedido da família. Não era só a mãe representando os filhos, mas todos ali estavam com o mesmo pedido diante de Jesus. Eles queriam, no final das contas, quando a gente diz que eles queriam uma posição de honra, no final das contas, o que uma posição de honra gera é justamente a ideia de que eles teriam destaque e reconhecimento, mas sobretudo porque eles seriam servidos. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas que lógica é essa? Que lógica? Eles pediram uma posição de honra, não necessariamente que eles deveriam ser servidos nessa posição. Tanto é que Jesus sabe que essa é a intenção do coração deles, que eles pediram uma posição de honra, mas Jesus termina o texto falando sobre serviço. E certamente Jesus não está equivocado na interpretação do que eles estavam pedindo. Eles pediram: nós queremos uma posição de honra no seu reino. Um quer sentar à direita, outro à esquerda. Mas Jesus termina falando que nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus compreende que no final das contas, o que está sendo desejado por detrás de um pedido de honra, por sentar num lugar importante no seu reino, era que eles gostariam de ser servidos. Não apenas que eles tivessem destaque ou reconhecimento. Mas essa atitude reflete uma mentalidade que nós estamos muito acostumados.
Talvez nenhum de nós esteja pedindo para Deus, literalmente, Deus, quando o Senhor vier, eu quero sentar à direita do teu trono, ou à esquerda. Talvez nós não estejamos pedindo deste jeito, mas a mesma mentalidade que estava presente no pedido daquela mãe e de seus filhos, é a mesma mentalidade que está presente hoje também. Uma mentalidade que eu tenho chamado de consumidores de igreja. Nós somos consumidores de igreja muitas vezes. Estamos sentados na igreja esperando que outros nos sirvam. Queremos estar em posições de honra, muitas vezes, não pela honra em si da posição, mas porque queremos estar em um posto que nos gere pessoas servindo. Ou não queremos nenhuma posição de honra, mas queremos estar aqui sendo servidos por todos. A todo momento examinando se estamos servindo de acordo com a nossa dignidade, com a maneira como nós achamos que deveríamos estar sendo servidos. Essa mentalidade estava presente naquela época e está presente hoje em dia também. Pense em uma pessoa que frequenta a igreja apenas para desfrutar da música, do conforto das cadeiras, das mensagens, mas pelo menos daquelas que lhe agradam. Mas quando algo não está de acordo com o seu gosto, então o cliente insatisfeito, como na ilustração do restaurante, fica indignado. Muitas vezes nós estamos nessa posição. Nós deixamos de nos preocupar com o serviço aos outros, estamos mais preocupados como os outros estão nos servindo. Essa é a mentalidade presente aqui na mãe e nesses dois filhos. Eles querem uma posição de honra, porque eles querem ser servidos. Essa mentalidade de consumo de igreja, embora muito presente, é algo que Jesus fala muito contra. Ele não chama a cada um de nós para ficarmos sendo servidos pelos outros. Muito pelo contrário. Nós devemos servir até aqueles que não merecem. Nós devemos servir e orar e fazer o bem até para os nossos inimigos. É para isso que Jesus nos chamou. E então Jesus responde àquela família, aquela mãe e os filhos. Na verdade, aqui ele se foca mais nos filhos agora. Ele diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm a mínima noção do que vocês estão pedindo quando estão me pedindo para sentar à minha direita e à minha esquerda no meu reino. Por acaso vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Vocês são capazes disso? E aqueles discípulos, muito audaciosos, disseram: somos. Somos capazes. Jesus responde ao pedido com uma pergunta: se eles eram capazes de beber do cálice, demonstrando que eles ainda não tinham compreendido o que o pedido deles realmente envolvia. E nessa altura do campeonato, Jesus já tinha dito algumas vezes que era necessário que o Filho do Homem morresse, sofresse. Já tinha dito. Eles já tinham ouvido isso. Mas parece que eles ainda não tinham compreendido a natureza da missão que Jesus veio fazer ou do reino dele. Não tinham entendido ainda, porque Jesus já tinha explicado para eles que eles deveriam servir. É para isso que Jesus os chamou. Não para que eles fossem servidos pelas massas, pelas multidões. Muito pelo contrário, eles já tinham participado de 2 multiplicações de pães em que eles eram as pessoas que estavam servindo as multidões famintas. Eles esquecem que uma oração para a glória, na verdade, é uma oração para o sofrimento. Que a oração para a glória, no final das contas, exige um caminho de cruz. E esse é o único caminho que deve ser trilhado. Portanto, Jesus pergunta se estão preparados para beber e eles respondem sim. No Antigo Testamento, o cálice sempre simbolizava algo ruim. Muitas vezes, na maior parte das vezes, cálice simbolizava um reservatório da ira de Deus. Então Jesus está falando: vocês estão dispostos ao sofrimento? Vocês querem sentar comigo à minha direita e à minha esquerda,
lugares de honra para serem servidos, mas a minha pergunta é: vocês estão dispostos ao sofrimento pela minha causa? Vocês estão dispostos ao sofrimento pelo reino de Deus, para que vocês estejam sentados ao meu lado? Em outras palavras, Jesus está falando: eu estou comprometido com o sofrimento. Vocês estão preparados para beber do cálice? E eles respondem sim, e algo que é interessante, que por um lado a gente tem que acreditar a eles alguma lealdade. Porque eles entenderam, com muitas aspas, que Jesus estava querendo simbolizar sofrimento. Porque na cabeça deles, eles sabiam que cálice tinha a ver com isso, pelo contexto veterotestamentário. E eles responderam sim, ou seja, em alguma medida eles estavam comprometidos com a causa de Jesus. Por isso que eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Claro, não era qualquer pessoa, não era um crente de menor qualidade. Era Tiago e João. Dois foram importantes nos relatos bíblicos. Não obstante, o futuro próximo provaria que eles tinham uma confiança exagerada em si mesmos. Quando Jesus é preso, o texto bíblico diz que os seus discípulos o abandonaram. Seus discípulos fugiram. Ser parte do reino de Deus envolve sacrifício, envolve serviço, não privilégio e conforto. Talvez eles imaginavam que quando eles estivessem do lado do rei, do Messias, eles teriam conforto, mas Jesus os chama para sacrifício. Jesus os chama para o serviço. E algo mais surpreendente ainda, quando eles dizem: nós somos capazes de beber do cálice, Jesus não diz: olha, vocês estão errados. Olha o que Jesus responde no versículo 23. De fato, vocês beberão do meu cálice. Não parece que Jesus está perguntando antes: vocês são capazes de beber no meu cálice? Para mostrar que eles não eram capazes? Mas quando eles respondem somos, Jesus diz: ok, vocês vão beber do meu cálice. Perceba que ele não diz: vocês são capazes de beber do cálice como era o exigido, mas ele está dizendo, em outras palavras, que vocês vão acabar bebendo mesmo assim. E ele enviaria o Espírito Santo para capacitar eles, depois do amedrontamento que eles tiveram na prisão de Jesus e crucificação, mas que depois eles seriam encorajados pelo Espírito a suportar sofrimentos em amor a Jesus. Jesus, nesse texto, de uma maneira incrível, está prenunciando o que aconteceria com Tiago e João. Lá em Atos 12, fala que Tiago foi martirizado, morreu pela causa do Evangelho. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, fala que João, o irmão de Tiago, estava agora preso, estava exilado na ilha de Patmos, por causa do amor ao Evangelho. No final das contas, ambos tiveram que beber do cálice. Ambos tiveram que sofrer pela causa de Jesus. E Jesus está prenunciando isso a eles. Mas Jesus termina dizendo: olha, mas não cabe a mim dizer quem vai se tentar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Não cabe a mim fazer alteração. Não cabe a mim anunciar a vocês. Agora, sabe o que é interessante? Jesus já tinha dito, num contexto anterior, que os discípulos estariam no seu reino em posições de honra. Eles estariam participando do reinado de Cristo. Eles já tinham ouvido isso, mas isso não bastava. Eles ainda queriam ter uma posição de maior honra, maior destaque, para serem ainda mais servidos. Mas o versículo 24 diz que quando os outros 10 discípulos ouviram o que aqueles 2 irmãos e a sua mãe estavam pedindo, eles ficaram indignados. Eles ficaram enraivecidos. E essa revelação que a palavra nos traz mostra que existia uma competição pelo poder, uma competição pela posição, uma competição para quem seria mais servido. Porque se eles estivessem à direita e à esquerda, mais próximos ainda do rei, a quem sobraria o serviço deles? Todos queriam ser servidos. Todos queriam participar dos altos postos.
E isso indica que a posição espiritual, que a atitude espiritual dos outros 10 não era diferente daqueles 2 irmãos. Era igual. Eles só queriam estar no lugar deles. Eles só queriam ter pedido isso antes. Agora, um parênteses aqui. Quão fácil é condenar nos outros aquilo que nós justificamos em nós mesmos? Quão fácil é condenar nos outros aquilo que nós justificamos em nós mesmos? João, Tiago, sua mãe, provavelmente não achavam que estavam fazendo um pedido fora do comum. Um pedido errado, um pedido equivocado. E talvez não imaginassem isso. Mas os discípulos, ao verem que eles estavam pedindo isso, ficaram indignados. Mas ficaram indignados porque eles queriam estar na mesma posição. Ou seja, eles estavam condenando aquilo que para eles mesmos eles justificavam. Aquilo que é legítimo para mim e eu faço todo o esforço para justificar, para o outro, rapidamente eu trato como condenável. Isso nos lembra da história de Natã e Davi, né? Quando Davi cometeu adultério e depois ocasionou a morte de Urias. E aí Natã vai confrontá-lo contando uma história. Davi estava se justificando até aquele momento. Mas quando Natã contou uma história de alguém que matou uma ovelhinha do outro, sendo que essa pessoa tinha várias e o outro tinha só uma, para atender um visitante em sua casa, Davi fica enraivecido. Ou seja, ele estava muito mais pronto para condenar o outro e justificar o mesmo ato em si mesmo. E ao perceber isso, então as suas barreiras foram quebradas. Muitas vezes na igreja ficamos focados em posições de destaque, quem é mais reconhecido, e esquecemos que o verdadeiro chamado de Jesus é para servir. Inclusive, os líderes do povo de Deus, aqueles que foram chamados a ocupar posições no povo de Deus, são posições que sempre são enfatizadas como posições de serviço. Aqueles que são chamados para diaconia, que significa exatamente aquele que serve às mesas. Aqueles que são chamados para serem presbíteros, pastores, são chamados antes de tudo ao serviço. Não uma posição de destaque, não uma posição de honra. Aqueles que querem ser os primeiros têm que ser os últimos. Aqueles que querem ser os maiores são aqueles que servem, Jesus está dizendo. Uma igreja onde todos querem ser líderes, uma igreja onde todos querem ser pregadores ou ter algum título, isso certamente gera divisões, gera descontentamentos, pois cada um está buscando o seu benefício próprio e não o bem do corpo de Cristo. Mas Deus nos chamou antes de tudo para servir. Deus deu dons espirituais não para esses dons serem vistos, mas para esses dons serem usados no serviço. E o versículo 25, Jesus então reúne os discípulos e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Quem quer ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Jesus ensina que a grandeza no seu reino, ela vem do serviço. Ele inverte a lógica do mundo. Para ser grande, você deve ser servo. Para ser o primeiro, você deve ser escravo. Isso desafia diretamente a nossa mentalidade de consumidor que temos na igreja. Desafia completamente. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Os reis deste mundo estão sentados no trono sendo servidos pelos outros. Mas nós devemos ocupar posições de serviço aos outros. E aí então, o texto termina de uma maneira mais sublime possível. Porque Jesus poderia estar dizendo até aqui, olha, se coloquem no lugar de vocês. Ele poderia dizer isso, ele era o próprio Deus encarnado, ok? O Deus encarnado, lidando com um monte de humaninho limitado, pecador, miserável.
ele poderia ter falado: ei, palestinos, se coloquem no seu lugar. Reconheçam quem que tem que ser servido aqui. Sou Deus, gente. Eu criei vocês no final das contas. Vocês estão querendo ser servidos comigo? Vocês acham que vocês têm cacife para sentar do meu lado? Ele poderia ter dito isso e a gente leria isso de maneira muito tranquila. Mas Jesus termina dizendo: nem mesmo o Filho do Homem, que era um título divino na Bíblia. Ele está dizendo: nem mesmo Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é um mero serviço. Jesus não apenas levantou da sua mesa para ir na cozinha preparar um prato. Jesus desceu do céu para morrer numa cruz. Esse é o nível de serviço que Jesus estava anunciando. Que nos mostra, em primeiro lugar, que Jesus é Deus. Ele está dizendo: nem mesmo o Filho do Homem, que era um título divino no Antigo Testamento, veio para ser servido. O que na cabeça de um judeu isso era um absurdo. Como Deus vem à Terra e como Deus não é servido. Não faz sentido. Deus tem que ser servido, não servir outros. E Jesus veio falar dizendo que ele veio para servir. E não é qualquer tipo de serviço. Ele veio para morrer. Portanto, a morte de Cristo estava dentro dos seus planos. Jesus não foi pego e, nossa, não pensei que iam me matar. Jesus estava se programando. O plano dele era esse. Ele veio para ser morto. E através da sua morte, nos servir de maneira inigualável. Jesus é o nosso maior exemplo no final das contas. Ele veio para dar a sua vida em resgate, na compra de muitos que eram escravos do pecado. E se ele, como sendo o Senhor, escolheu servir, que direito nós temos de querermos ser servidos? Nós nos julgamos mais dignos que ele? Nós nos julgamos numa posição de honra tão grande que nós não podemos descer dos tronos que nós criamos para nós mesmos, para lavar os pés uns dos outros? Mas eu quero dizer que Jesus não veio apenas para dar um exemplo, porque senão isso seria esmagador. Porque nenhum de nós está à altura de seguir o exemplo dele. Nenhum de nós tem a dignidade para percorrer a distância do céu à terra e fazer o que Jesus fez. Jesus não veio apenas dar o exemplo. Ele veio para nos servir, para que tivéssemos condições para servir uns aos outros. Só deixaremos de ser, e preste atenção nessa frase, só deixaremos de ser consumidores de igreja quando recebermos o serviço de Jesus na cruz em nosso favor. O que certamente nos transformará em servos. Sabe o que é interessante? Para a gente sair de uma posição de consumidor, de pessoas que querem ser servidas, sabe o que nós precisamos? Isso é contraintuitivo. Sabe o que te faz sair de uma posição em que quer ser servido e necessita ser servido por tudo e todos? Para você sair de uma posição dessa e passar a ser um servo, sabe do que você precisa? Talvez alguns falem, servir. Não, antes. Você precisa ser servido. Só que não pelos outros. Você precisa reconhecer o que Deus fez naquela cruz por você. E ao perceber que Ele te serviu de uma maneira mais absoluta possível, você vai entender que o único serviço que de fato você precisa, você já foi servido. Que a única pessoa de maior dignidade, desceu e lavou pés sujos e morreu vergonhosamente numa cruz. E quando você entender que você foi servido desse jeito, a sua mentalidade mudará. Agora para o servo. Porque isso vai te humilhar em primeiro lugar. Você vai falar, como Deus fez isso? Talvez eu não deixaria o meu pai e minha mãe fazerem isso. Mas Deus fez isso por mim. Que direito tenho eu agora de, se Ele decidiu vir e servir, que direito tenho eu de exigir, de esperar que outros me sirvam?
A minha vida deixou de ser voltada para mim mesmo, porque agora eu estou voltado para os outros. E a única coisa que pode me fazer tirar a cabeça de mim e voltar para os outros é reconhecer que eu já fui servido o suficiente por Jesus. E se Ele atendeu todas as minhas maiores necessidades, agora eu estou livre para preocupar-me com as necessidades dos outros. E agora eu posso servir desimpedidamente. Então parece um contrassenso. Mas a única solução de você sair de alguém que é um consumidor, de alguém que só quer ser servido, para uma posição de serviço aos outros, é que você reconheça o serviço que Jesus fez a você. É a única forma. Precisamos ser servidos pelo único e verdadeiro Deus, para que então possamos servir aos outros. Porque se não for assim, só o exemplo de Jesus, ele nos esmaga. Mas ele não veio apenas dar o exemplo. Ele veio fazer aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Portanto, concluindo, meus irmãos, ser parte do corpo de Cristo é inegavelmente um chamado para o serviço. É para você sair da mesa do restaurante e você ir para a cozinha. Jesus nos chama para uma vida de sacrifício, de amor, de serviço ao próximo. E se você tem vindo à igreja domingo após domingo, programação após programação, esperando ser servido, é hora de mudar essa mentalidade. Encontre uma área na igreja onde você possa servir. Alguns irmãos aqui da igreja sabiamente já têm feito isso. Não só de servir em áreas, mas na medida em que eles estão servindo em áreas e outras pessoas chegam e querem reclamar de tudo e todos, porque não estão sendo servidas como elas acham que a dignidade delas levaria as pessoas a servirem. Essas pessoas têm dito muito sabiamente: olha, o irmão ou a irmã levantou um bom ponto. Realmente há uma causa de necessidade aqui na igreja. E o que o irmão e a irmã está fazendo sobre isso? Muitas vezes, nem orando está. Que atitudes você está fazendo para suprir as necessidades que Deus tem mostrado para você? Existem, claro, necessidades na igreja. Existem falhas de todos nós. Mas estamos numa posição de esperar que as pessoas melhorem para nos servir melhor? Ou estamos em uma posição de servos, entendendo que até mesmo a falha dos outros é uma oportunidade para o meu serviço, ainda que seja uma exortação, um consolo, um encorajamento, ainda que seja satisfazer uma necessidade que ninguém está satisfazendo na igreja. Mas a nossa postura, a nossa fala, o jeito como a gente lida com problemas reais que não podem ser ignorados na igreja, demonstram se o nosso coração tem uma perspectiva de serviço ou de sermos servidos pelos outros. Procure um lugar na igreja onde você possa servir. Talvez no ministério infantil, talvez numa das áreas mais importantes da igreja, que muitas vezes é negligenciada, que é na recepção. Recepção, gente. Pessoas nos visitam. Pessoas estão ao nosso redor, às vezes até alguns domingos. E muitas vezes se sentem não vistas, se sentem não amadas, se sentem não pertencidas. Como que nós vamos servir essas pessoas? Como nós vamos receber essas pessoas em nosso meio? Isso é um ato de serviço, um dos mais importantes e talvez um dos mais negligenciados. Eu estou cansado de ouvir histórias de pessoas que chegaram em igrejas que tinha tudo para elas adorarem, mas elas não ficaram pelo simples fato de não terem sido bem acolhidas. E talvez terem ido para igrejas que não faziam nada do seu perfil, mas foram recebidas com tanto amor e carinho, que elas não poderiam sair de lá. Eu já disse para vocês uma vez, eu fui jogar beach tênis lá no condomínio dos meus pais, com um monte de não cristãos. Eu tinha começado a aprender a jogar. Eu estava ainda com muita vergonha, né, de participar ali do jogo de quem já sabia, né, de um pessoal que não fazia parte mais do meu público.
meu público, não, da minha comunidade, eu não conhecia essas pessoas. E ali constrangido, né, de estar num ambiente inóspito, de um esporte que eu nunca tinha feito ainda. Para minha surpresa, as pessoas ali, de repente eu estava sendo abraçado por uns homens que eu nunca tinha visto, falando assim, cara, joga com a gente, joga. Eu estou aprendendo, nem raquete eu tenho. Eu falei, não, joga com a gente, por favor, aqui, emprestando raquete. Raquete cara, inclusive, e deixou eu levar para casa. Aí depois falou, hoje à noite tem churrasco dos homens aí, vem aí, por favor, a gente quer a sua presença. Aí eu fui, irmãos, eles, faltou não, eles levaram carne na minha boca. Eles iam lá e falaram, não, come essa daqui para você ver. Colocava na minha boca. Me oferecia tudo o tempo todo, todo mundo me abraçou. Parecia que eu conhecia os caras há milhões de anos. Eu fiquei tão constrangido que eu cheguei para um deles e falei assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Por que vocês estão me tratando desse jeito? Gente, eu acabei de chegar. Eu sou um estranho para vocês. Por que razão vocês estão fazendo isso? Ele falou, não, nós fomos recebidos desse jeito. Nós não temos outro jeito de receber você, a não ser como nós somos recebidos. Na hora eu fui, putz, nós somos servidos por Deus, de todo o universo, morrendo em uma cruz. E nós não somos capazes de meramente receber alguém bem quando nos visita na igreja. Se não cristãos têm uma motivação que os leva a me tratar de um jeito que eu fico constrangido, me sentindo parte da família deles, quanto mais nós devemos ter motivação para recebermos as pessoas desse jeito. Isso é um ato de serviço. Mas muitas vezes passamos o culto e terminamos não prestando atenção nas pessoas que nos visitam para que nós a recebamos, mas estamos preocupados com o louvor que desafinou, com o pastor que mais uma vez falou algo que eu não gostei, com o presbítero que deveria estar aqui, mas faltou. E a gente está olhando horário de culto, e a gente está olhando vestimenta, e a gente está olhando uma série de coisas, porque nós gostaríamos de ser servidos de um jeito, e nós estamos pouco preocupados da maneira como nós estamos servindo uns aos outros. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Quando vier à igreja, venha pensando no caminho. Como eu posso servir hoje? Como eu posso atender a necessidade de alguém? Que palavras de consolo, de conforto, de encorajamento, de exortação eu posso falar? Que pessoas talvez precisam de um abraço, que pessoas talvez precisam ser bem recebidas? Isso faz toda a diferença. Venha pensando, eu quero receber, mas de Deus, aquilo que ninguém mais pode me dar, para que, uma vez recebido, eu possa dar para os outros aquilo que Deus quer fazer por meu intermédio. Portanto, lembre-se dessa noite, que Jesus nos deu um exemplo a ser seguido, mas Ele nos deu mais do que isso, Ele nos deu um poder para podermos servir de igual maneira. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Porque antes de tudo, Deus, ela nos constrange. Ela nos exorta. E ela demonstra que, da mesma maneira que Tiago e João, nós temos uma tendência a querermos posições de honra, uma tendência de querermos ser servidos. Mas Deus nos faz levantar dos nossos lugares, nessas mesas que colocamos para nós mesmos, para que atendamos na cozinha do Teu reino as necessidades de outras pessoas e que finalmente participemos da alegria que é servir. Deus, ajuda-nos a nos parecer mais contigo. Deus, ajuda-nos a ser uma comunidade reconhecida pelo seu serviço. Que as pessoas, ao nos visitarem, se sintam servidas, amadas, acolhidas por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.